Isso aí, tá aparecendo para vocês, né? Ok. Então, pessoal, hoje a gente começa, então, né, novamente, aí só para iniciar a gravação, o estudo de dosagem de concreto, né? Qualquer dúvida que vocês tenham no decorrer da aula que eu vou passando aí o conteúdo, eu peço que vocês interrompam e façam um questionamento, tá? Preferencialmente, tá? Abram um áudio aí e perguntam. Tá? Pede para falar aí que facilita. Às vezes no chat aqui eu não posso não estar acompanhando, e eu não consigo visualizar as duas coisas ao mesmo tempo, tipo o chat e a apresentação, né? Então facilita para mim, digamos assim, o momento que vocês fazem a pergunta no áudio, né? Só um pouquinho, deixa eu fazer a lista de presença aqui. Já começamos. Ok, vamos lá então. O que é a dosagem do concreto, pessoal? Na verdade, eu já comentei com vocês por alto ali no início da aula, antes da gravação, né? Que o estudo de dosagem do concreto nada mais é do que a gente pensar a receita desse concreto, né? O que eu vou colocar, a quantidade que eu vou colocar de cada material na mistura do concreto, de maneira que eu consigo obter um concreto adequado. O que seria esse concreto adequado? Um concreto, primeiro, com a resistência adequada ao que eu quero. O que seria essa resistência adequada ao que eu quero? Por exemplo, se eu quero uma calçada simples, que não vai nem passar carro por cima, só tráfego de pedestre, eu tenho uma resistência de concreto desejada. Se estou pensando em concreto para fazer o pilar da minha casa, é outra resistência de concreto que eu preciso. Isso é bem claro, né? É bem óbvio esse entendimento. E outra questão do concreto é a questão do valor dele, ou seja, a economia, o custo dele. Por isso que eu tenho que pensar um traço adequado ao seu uso. Eu não posso, não é que não posso, não seria economicamente viável eu pensar em utilizar um concreto que eu pensei o traço lá para o pilar, ou seja, um concreto de boa resistência, usar esse concreto para uma calçada simples. Eu posso usar? Sim, posso usar, sem problema. Só que imaginem vocês que o custo desse concreto vai ser mais alto. Que eu vou ter um uso, uma quantidade maior de utilização de cimento, por exemplo, que é algo que na mistura de concreto a gente já viu lá nas aulas anteriores, quando a gente falou de aglomerantes, né? Ele é mais caro, né? Dos itens que compõem a mistura do concreto. E aí depois a gente viu lá na aula de agregados que o intuito da utilização do agregado no concreto é, primeiro, a redução do custo, porque eu vou estar adicionando ele, tendo em vista que ele é um material mais barato, digamos assim, que compõe o concreto,
No momento que eu estou adicionando ele, eu consigo reduzir custo devido ao seu aumento de volume, digamos assim. Porque, por exemplo, a brita, ela tem as partículas dela são maiores do que as partículas de cimento, ou até mesmo que as partículas de areia, que também é um agregado, né? E isso aumenta o volume da quantidade de concreto, né? E, por consequência, reduz custo, além de outros fatores que influenciam a quantidade que eu estou adicionando de agregados na mistura, né? De concreto. Até a resistência, por exemplo, à abrasão, que a pedra tem muito mais resistência que a pasta de cimento que é produzida a partir do cimento e água, né? Então tem esses fatores que, por isso que se estuda os traços de dosagem, se estudam, né, esses traços de dosagem para se obter um concreto adequado ao seu uso e que ao mesmo tempo tenha uma certa economicidade, né? Então, o que é a dosagem, pessoal? Dosagem, então, é o proporcionamento adequado e mais econômico dos materiais. Cimento, água, agregados, ou seja, agregado miúdo, areia, e graúdo, a brita, no caso, né? Adições e aditivos. O que são adições e aditivo? Adições podem ser, no caso, um exemplo de adição já vem no próprio cimento, né? Que pode ser a pozolana ou a cinza volante. Isso já vem no próprio cimento. Mas eu posso adicionar alguma coisa também no concreto em loco. Alguns tipos de adições pode ser, por exemplo, que é utilizado principalmente lá para os lados do mais para o sul do estado, ou Uruguaiana, região lá, que produzem arroz. Aí eles produzem a cinza de casca de arroz. É uma cinza bem fininha, que em partes ela substitui o cimento, mas que é uma adição, tá, no concreto. E ele melhora algumas características do concreto. Assim como aditivos, e isso aqui eu acho que eu já comentei algumas vezes com vocês, de alguns tipos de aditivos. Vocês lembram de algum tipo de aditivo que eu comentei com vocês? Sílica? Sílica. Sílica pode ser uma adição, tá? Tá, Carol? Sílica é uma adição, porque ele é. Como que vocês podem diferenciar adição de aditivo, tá? O que for pó, vamos chamar assim, tá? Ele é uma adição, porque é mineral. E o que for aditivo é tudo que for líquido, tá? Tudo que é possível nós comprar, por exemplo, ali na loja de material de construção, vou lá, compro 1 litro ou 1 galão, enfim, para utilizar no concreto. Isso é aditivo. Vocês lembram de algum tipo de aditivo que eu comentei? Principalmente, não necessariamente o aditivo, mas sim alguma influência que ele traz no concreto? O que ele modifica no concreto? Alguém lembra? Alguém me ajuda nessa, porque eu não estou lembrando. No concreto autoadensável não ia um aditivo. Pode, sim, deve ir um aditivo, na verdade, porque o que acontece no concreto autodensável, para quem não lembra o que é. O concreto autodensável, ele é mais fluido, tá? Ele é mais como se ele fosse mais líquido, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu já comentei com vocês, até no início da aula de hoje, que o eu adicionar muita água no concreto, eu prejudico a resistência dele, tá? Então, para mim fazer um concreto fluido, né, a ponto dele ser autodensável, ou seja, a ponto dele se autoadensar, eu tenho que usar aditivo. Aditivo, plastificante ou superplastificante. Que o que ele faz? Ele aumenta a molhabilidade das partículas de cimento, tá?
ou seja, ele potencializa a ação da água. Então, eu consigo utilizar menos água com a utilização de aditivo, desse aditivo, né? O plastificante e o superplastificante. Muito bem lembrado, Isabel. É um exemplo, sim, de utilização do aditivo. Outro exemplo de utilização de aditivo pode ser, por exemplo, um concreto que eu quero melhorar a trabalhabilidade dele, que hoje a gente vai ver isso também. Aliás, hoje. Que é aquele concreto que fica mais fácil de eu adensar ele, enfim, de eu utilizar ele, né? Eu posso querer, por exemplo, incorporar bolhas de ar nele. Existe um aditivo incorporador de ar, que daí ele tem micropartículas de ar, digamos assim, que vai ser adicionado a esse concreto, né? Com base numa certa quantidade de aditivo lá utilizado, de acordo com a indicação do fabricante. Esse concreto com adição de partículas de ar, com esse aditivo, recorrentemente é utilizado, por exemplo, em regiões, em países, enfim, que tem problema com gelo e degelo. O que é gelo e degelo? Que tem, por exemplo, de noite temperaturas muito baixas e de dia essa temperatura sobe consideravelmente, tá? Aí o que acontece? A ação gelo e degelo, que a gente chama, ela é altamente prejudicial ao concreto. Se o concreto não tiver uma condição ou um espaço suficiente de maneira que ele consiga... Como que fica bem claro esse exemplo que eu vou passar para vocês? Se vocês colocar, por exemplo, uma garrafinha PET no freezer cheia de água, totalmente cheia de água até a tampa, então fechar ela e colocar no freezer, essa garrafinha, o plástico dela vai rachar, né? Ele vai estourar. A mesma ideia acontece com o concreto. E nessa mesma garrafinha, se vocês deixar um bom espaço entre a água e a tampa, esse gelo, ele ocupa esse espaço e não estoura a garrafinha, né? A mesma ideia é com o concreto. No momento que eu tenho concreto com adição de bolhas de ar dentro dele, essas bolhas fazem com que a umidade que eu tenho presente dentro do concreto ocupe esses espaços no momento do congelamento, tá? E aí evita, por exemplo, o que ia acontecer com o concreto caso ocorresse esse congelamento dessa água. A mesma história, o mesmo que aconteceu com a garrafinha. Ia rachar, ia estourar, o concreto ia fissurar todo. No momento que eu tenho essa incorporação de ar na mistura, no concreto, o gelo acaba ocupando esses espaços vazios, né? Entendido a função dos aditivos e adições, pessoal? E existem vários outros tipos de aditivos para diversas funções, né, dentro do concreto. E eles são usados sempre para melhorar alguma característica desejada no concreto. Ninguém utiliza um aditivo só eu vou concretar um pilar lá, mas vou usar o aditivo esse redutor de quantidade de água, plastificante e superplastificante, só para botar menos água. Ninguém faz isso, tá, pessoal? Porque é um produto caro, tá? Primeiro, é um produto caro. E se não tem necessidade do uso dele, as construtoras e construtores, enfim, não fazem a utilização dele, tá? Quais que são os princípios, digamos assim, que norteiam, digamos, a ideia de dosagem de concreto, tá? O primeiro deles, a trabalhabilidade, tá? Um concreto, ele tem que ser trabalhável a ponto de eu conseguir realizar a concretagem. Porque em todo elemento de concreto, seja ele, quando eu digo elemento, eu estou chamando, por exemplo, um pilar, ou uma viga, ou uma laje, enfim, ou uma sapata. Esses elementos, eles possuem armadura, né?
Por isso que são chamados de concreto armado. E aí, para fazer com que esses elementos trabalhem de acordo com aquilo que se deseja, ou seja, para que um pilar tenha resistência de suportar a carga da edificação sobre ele, eu preciso que tanto o aço que tem dentro dele, quanto o concreto, trabalhem em conjunto, tá? Estejam unidos. Para eles estarem unidos, eles precisam do preenchimento total e integral da caixaria pelo concreto. E isso só vai ocorrer no momento que eu tenho uma boa trabalhabilidade desse concreto. Trabalhabilidade, no caso, seria o próprio nome, assim, meio que sugere, tá? É difícil de dizer para vocês, assim, no conceito, o que é a trabalhabilidade. Mas, na verdade, no usual, na prática, fica bem visível quando o concreto está trabalhável. Vocês conseguem, por exemplo, pegar aquela colher do pedreiro, vocês conseguem ver que o pedreiro passou a colher assim, e o concreto fica com um aspecto de que ele está aceitando aquela trabalhabilidade, digamos assim, de mexer com ele, entendeu? Se ele está muito fluido, vocês passam a colher e ele volta normal, parece que passou a colher na água, assim, sabe? E isso não é uma boa trabalhabilidade, tá? Isso não é bom. E nem, também não é bom, quando eu tenho um concreto com muito pouca água, que ele também não vai ficar trabalhável, tá? Ou um concreto com pouca areia e muita brita. Também ele vai ficar quase como se fosse um concreto permeável. Vocês mexem ele, ele vai ficar as pedrinhas aparecendo, assim, sabe? As pedrinhas da brita. Isso também, dependendo da utilização, óbvio, né? Não é uma situação adequada, não é uma situação desejada, por exemplo, com pilar. Então, no traço, vocês têm que pensar na trabalhabilidade, enquanto a quantidade da utilização de água, ou seja, a relação água-cimento, e quanto a distribuição das partículas, ou seja, a quantidade de areia comparada à quantidade de brita. Estão entendendo isso, pessoal? Por favor, se não entendam, perguntam, tá? Perguntem. Nathan, Natália, não falaram até agora o que estão entendendo? Tudo certo. Ok. Podem ir questionando, tá? Outro fator, né, dentro desses princípios ainda da dosagem do concreto, né? E não menos importante, tá, pessoal? E por vezes é o que acaba determinando muitos traços de concreto aí, tá? O custo. Como eu já comentei lá no início da aula, não tem motivo para mim fazer um concreto muito resistente para um local onde eu não precise de tanta resistência assim. Isso com certeza vai aumentar o custo do concreto desnecessariamente, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aqui entra desde da questão da utilização do tipo do cimento. Tá? Vocês viram lá na parte de aglomerantes, tá? Que viram os tipos de cimentos, né? Qual que é aquele cimento que eu comentava que ele tem uma alta resistência inicial? Vocês lembram? Quem lembra? CP5 Ari? Isso, CP5 Ari, exato. E vocês lembram que eu comentei que ele é um cimento bem mais caro que os demais? Então, não faz sentido eu querer utilizar um cimento CP5 Ari em um local em que eu não preciso de uma resistência inicial elevada. Em que eu posso fazer essa cura desse concreto com o tempo e eu posso utilizar um outro cimento, por exemplo, CP2 ou CP4. E aí, então, vejam que tem vários fatores que vão influenciar no custo. O tipo do cimento, a distribuição granulométrica das partículas, por exemplo, da areia, que é aquilo que a gente viu na aula, no conteúdo passado em agregados,
que dependendo do tipo da curva de distribuição granulométrica, se ela não for uma curva contínua, as partículas elas vão ficar muito vazios entre elas, e esses vazios são preenchidos com pasta de cimento. E aí o que acontece quando os vazios são preenchidos com pasta de cimento, pessoal? Quando eu tenho muitos vazios, o que vai acontecer com esse meu concreto? Em termos de custo. Alguém? O custo vai aumentar? O custo vai aumentar, isso mesmo. Tendo em vista que o cimento é a parte mais cara, digamos assim, do concreto. Então, no momento que eu tenho uma distribuição contínua e bem graduada das partículas de areia, elas se geram termo correto é esse, tá? Gera um melhor empacotamento, gera um melhor empacotamento da matriz cimentícia, ou seja, preenche melhor os espaços, né? Outro fator, princípio, né, da estudo de dosagem de concreto, é resistência e durabilidade, tá? Então, eu não posso fazer, o cimento, para mim melhorar o custo, eu vou reduzir a quantidade de cimento. Bom, eu vou estar perdendo em resistência. Mas é um local que eu não preciso de tanta resistência assim. Porém, a redução, sem um estudo prévio, a redução da quantidade de cimento, eu posso estar prejudicando a durabilidade do concreto, tá? Porque um dos motivos, não sei se vocês lembram, das atribuições, né, do cimento, da pasta de cimento, dos aglomerantes dentro do concreto, é a redução da permeabilidade do concreto. Lembram disso? Tá. E no momento que eu tenho uma facilidade do acesso da água à estrutura do concreto, eu vou ter problemas principalmente em concretos que eu tenho que estejam em contato com o solo, né? Eu vou ter o acesso de sulfatos, por exemplo, de sais, enfim, de agentes agressivos, né? Que vão prejudicar a durabilidade do concreto. Então vejam que eu tenho que ter um estudo de traço, eu tenho que ter uma dosagem adequada para a utilização do concreto nos mais diversos pontos que eu estou utilizando na minha edificação. Às vezes eu não preciso de resistência propriamente dita, mas eu preciso de uma quantidade adequada de cimento de maneira que eu consiga atender a questão da durabilidade desse concreto, né? Tanto que antes de 2014, quando a norma, a 6118, que é a norma que trata sobre sobre dosagem de concreto, sobre estrutura em concreto armado, enfim, antes era a norma que tinha vigente era de 2008, tá? Nessa norma, a gente tinha o concreto de 15 megapascal, tá? Hoje, isso desde 2014, esse concreto não existe mais na norma. Então, o concreto com menor resistência que tem na norma é de 20 megapascal. Por quê? Porque foi verificado, por exemplo, que em 2013 entrou em vigor a norma de desempenho, que trabalha com a questão da durabilidade das estruturas. Então, uma coisa acabou puxando a outra, entende? Que eu preciso de uma estrutura durável, uma estrutura adequada à durabilidade, para que eu consiga atender a questões de desempenho. Para atender questões de desempenho e durabilidade, eu preciso de um concreto mais resistente, vamos chamar assim, só que essa resistência é gerada em consequência do que eu quero de durabilidade. Ou seja, eu quero um concreto menos poroso, né, para ter uma durabilidade maior, né, ter menos acesso de agentes agressivos. Entendendo isso, pessoal? Não sei se estou falando muito rápido. Alguém me dá um feedback aí.
Acho que tá tudo certo. Tá, qualquer coisa vamos falando. E outro princípio também, que eu já fiz uma abordagem inicial lá no início da aula, é a questão da distribuição granulométrica, né? Que eu também já falei aqui, que é do melhor empacotamento, né? Melhor distribuição e de maneira que o concreto fique mais denso possível para aquele traço que vocês estão utilizando, né? Então, isso que já foi comentado, podemos passar para o próximo. Aqui alguns conceitos iniciais, tá, pessoal? Conforme você já tem os slides aí, você já, logo a gente começa aí nessa parte de prática de fato, né? Essa mesma norma que eu já comentei, a 6118, né? Ela trata sobre a questão da agressividade dos ambientes, tá? Ela pega considera o local em que vocês desejam concretar alguma coisa, tá? E analisa, por exemplo, a agressividade desse local, se é insignificante, no caso de rural ou submersa, como está aqui. A moderada, se nós estamos falando de uma estrutura que está sendo concretada em ambiente urbano, devido a que os locais da cidade, eles têm problema com a questão do acesso de gás carbônico, dos veículos, enfim, da concentração de pessoas, e isso afeta muito mais, por exemplo, que uma área rural ou uma área submersa, ou seja, embaixo d'água, que não tem acesso de gás carbônico, né? Forte, no caso, seria agressividade onde tenho marinha, na área marinha, por exemplo, ou área industrial, onde eu tenho acesso de agentes agressivos químicos, tá? Ou muito forte, se eu estou falando em uma área, e aí dependendo, quando eu tenho industrial nos dois locais ali, eu tenho alguns tipos de indústrias, tá? E aí ali embaixo tem as observações ali nos números, ó, 1, 2 e 3. Só vocês procurar, caso tenham dúvida, procurar ali que vocês vão entender qual que é a situação de cada um deles, tá? E respingos de maré. Então, respingos de maré, ele representa uma agressividade muito forte, então, ao concreto, tá? Representando o risco de deterioração à estrutura muito elevado. Então, esses locais aí, eles precisam de um concreto o mais denso possível, de maneira que consiga evitar o máximo possível esse acesso de umidade, esse acesso desse respingo de maré à estrutura. Existem alguns casos, tá, em que não é possível. Hoje em dia a gente tem um limitante de porosidade do concreto que a gente não consegue passar daquilo, tá? Se alguém conseguir algum dia inventar um concreto 100% impermeável, essa pessoa vai ficar milionário, porque é algo que se buscaria, entendeu? Mas que não se consegue em função da composição do concreto. E aí, então, em alguns casos em que eu tenho respingos de maré, por exemplo, eu sei de alguns casos em que eu faço aquela estrutura, sabe, para o pessoal passar por cima em portos, enfim, onde não vai ter uma elevada carga, assim, só passagem de pessoas. Em alguns casos estão sendo construídos já estruturas de concreto com menos resistência, porque eles já verificaram que não adianta, não influencia tanto assim eu fazer um concreto bem resistente, que eu vou encarecer bastante ele, e igual, devido a essa agressividade ser tão elevada, vai deteriorar o concreto. Então, acaba que fazendo um concreto menos resistente, ele vai ter que ter uma manutenção mais periódica, mais seguida, mas que igual acaba valendo a pena. Então, mas o correto seria analisar como uma agressividade muito forte e estudar um concreto com uma resistência maior a isso, né? Aí no próximo slide nós temos aqui, ó. Por exemplo, o que vai influenciar nessa resistência, né? O que essa agressividade vai influenciar? Como eu já falei para vocês, um dos fatores principais
da resistência do concreto, claro, tem a questão da quantidade de cimento que é utilizada, né? Mas um dos fatores principais na questão da resistência do concreto, na redução de porosidade, é a quantidade de água que eu utilizo no concreto. Aqui, ó, relação água-cimento, tá, pessoal? Ó, olha só, se eu tenho, vamos voltar aqui, ó, o tipo, deixa eu pegar o ferramenta de anotação aqui. Ó, se eu tenho uma classe da agressividade, ou seja, um ambiente, lá no slide anterior a gente viu que o 1 seria o rural, né? Eu posso utilizar um concreto com uma relação água-cimento de até 0,65, ó. Esse aqui seria o concreto armado, esse aqui seria o concreto protendido, tá? Vamos analisar a princípio só o armado, que é o que mais interessa para vocês no momento. Em um ambiente rural, eu posso utilizar até 0,65 de relação água-cimento no concreto. O que seria esse 0,65, pessoal? Digamos que eu tenho, vamos supor aí um saco de cimento. Eu vou fazer um concreto, tem uma betoneira grande, digamos assim, e eu vou utilizar nesse concreto um saco de cimento, tá? Um saco de cimento. E eu estou utilizando uma relação água-cimento de 0,65, tá? Então, significa dizer que eu tenho 50 quilos de cimento, eu vou dividir por 0,65, eu vou poder utilizar no máximo, e isso aqui está em massa, tá, pessoal? No máximo 77 quilos de água, tá? Nesse concreto. Então, eu não posso passar disso, que eu vou estar passando da relação água-cimento. A relação água-cimento, vocês vão calcular aí depois, ela é o que o próprio nome diz, a própria dedução dela nos traz. Seria a divisão da quantidade de água que eu estou utilizando pela quantidade de cimento que eu estou utilizando, tá? E isso me dá uma relação de água-cimento. Alguma pergunta quanto a isso? Aládio, Bianca, Eduarda. Perguntas? Professor, eu só queria avisar que o Eduardo pediu para falar que ele não tá participando da aula porque ele tá com problema no celular dele. Ok. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a outra situação, que seria do da outra classe de agressividade, né, do outro tipo, o 2, daí vamos voltar no slide anterior aqui para mostrar para vocês. Ó, seria a classe de agressividade do ambiente 2, é moderada, é aquela que é urbano, né, ou seja, nas cidades. Aí eu já tenho uma redução dessa relação água-cimento, ó, para 0,6. Então, no momento que eu tenho essa redução, no mesmo concreto, tá, com os mesmos 50 quilos de cimento, eu vou poder utilizar só... eu vou poder utilizar menos água, né? Que antes eu estava utilizando o valor X, agora vai diminuir. Tendo em vista que eu tive uma redução do fator da relação água-cimento, né? Então aqui eu vou poder utilizar... Antes, na verdade, eu estava utilizando 50 vezes 0,65. Antes eu estava utilizando, acho que eu passei o valor errado para vocês antes. Antes eu estava utilizando 32,5 quilos de água. Agora eu só vou poder utilizar
30 quilos de água. Então, isso, tendo em vista que o peso específico da água seria de quilo para litro, seria 1, então é aproximadamente 30 litros, tá? 30 litros de água. Então, vejam que eu já reduzi 2,5 litros, tá? Em uma pequena mudança de agressividade do ambiente. Já, quando eu vou analisar, por exemplo, vamos analisar o último já aqui, ó. Quando eu tenho uma agressividade muito forte, tá? Um risco de deterioração da estrutura muito elevado, eu vou ter uma relação água-cimento máxima, aqui, ó, tá menor ou igual, tá? Então, a relação água-cimento máxima é de 0,45. Então, se eu pegar 0,45 e multiplicar por 50, que seria, que eu estava dizendo que eu ia utilizar no concreto um saco de cimento, então eu tenho 50 quilos de cimento, né? E eu fazer essa multiplicação, vejam só, eu vou ter 22,5 quilos de água, ou seja, 22,5 litros de água aproximadamente. Analisando da classe de agressividade 1, que seria o rural, para esse industrial, ou seja, a classe 4, eu vou ter uma redução de 10 litros de água. Então, vejam que é uma redução significativa da quantidade de água, tá? E aí, o que eu posso fazer? Porque assim, ó, eu não posso simplesmente reduzir a quantidade de água. Eu preciso de uma quantidade mínima de água, de maneira que eu consiga fazer a mistura do concreto e realizar a concretagem. O que vocês me sugerem que eu devo fazer caso essa quantidade de água fique muito baixa nesse concreto com relação ao aquecimento de 0,45? O que eu posso fazer? Usa o aditivo? Isso aí, perfeito. Perfeito, isso mesmo. Em alguns casos eu não vou conseguir realizar a concretagem, tendo em vista que fica muito baixa essa relação água-cimento. Eu não vou conseguir nem realizar o amassamento do concreto na betoneira. E aí, então, eu tenho que fazer uso do aditivo. Por isso que eu disse que não é sempre que a gente utiliza ele, mas em alguns casos pontuais pode ser necessário, é necessário. E esse seria um dos casos que possivelmente seria necessário, porque uma relação água-cimento de 0,45 é realmente muito baixa. É muito pouca água mesmo, então não é fácil de fazer um concreto desse. E aí pode ser necessário, então, utilizar o aditivo plastificante ou superplastificante. A diferença entre um e outro é que o superplastificante, na verdade, ele é mais eficiente, digamos assim, que o plastificante. Tá? O próprio nome já sugere, então, a diferença entre um e outro. E na segunda linha, aqui do concreto, pessoal, não sei se aparece para vocês aí, eu estou passando no cursor, aqui a norma traz a classe de concreto, tá? Aqui está o que eu falei antes, ó. Antes de 2014, ela tinha um concreto com uma resistência mínima aqui de 15 megapascal, tá? Hoje em dia, ela já vem com concreto com pelo menos 20, então não tenho mais essa opção de concreto de 15 MPa. Está relacionado diretamente lá à questão da durabilidade, como eu já falei para vocês, né? E aí tem mais, aqui são questões de mínima resistência, né? Por isso que mínimo de 20 e mínimo de 40 MPa, por exemplo, aqui para a classe de agressividade 4. Obviamente que hoje a gente tem concreto com mais de 100 megapascal de resistência, né? O concreto de alta resistência ou de alto desempenho. Então, mas isso aqui são resistências mínimas estabelecidas pela norma, né? Como que vocês vão fazer a leitura de um traço, pessoal? Sempre que vocês estiverem analisando ou que apresentar para vocês um traço, ele vai estar nessa ordem aqui, tá? O que isso significa? Deixa eu pegar.
caneta aqui. O que que isso significa? Sempre o número que vem na frente, normalmente, tá? E isso eu digo de modo geral, normalmente não vai ter o traço com número diferente de 1 na frente. O que que seria? A quantidade de cimento. Isso aqui é uma proporção, tá? Não significa dizer que sempre eu vou botar 1 de cimento, nesse caso aqui 3 de areia e 4 de brita, tá? Eu vou poder replicar isso. Por exemplo, na betoneira eu vou conseguir utilizar um traço que eu vou conseguir colocar 4 medidas de cimento. Então, esse traço vai passar de 4, por exemplo, baldes de areia. Vou fazer 3 vezes 4, aliás, 4 baldes de cimento, tá? Que é o primeiro que eu tenho aqui na frente. Então, eu vou conseguir utilizar 4 medidas, né? Então, eu vou ter um traço com 4. Aqui eu vou fazer 3 vezes 4 de areia, eu vou ter 12 baldes de areia. E de brita, 4 vezes 4, eu vou ter 16. 16 medidas de brita. E aí, como a minha relação água-cimento é de 0,5, quanto que eu vou ter de água? Quem me diz? 2. 2. Tá? E isso, claro, que no traço que for apresentado a vocês, não vai estar dessa forma aqui. Não vai estar dessa forma aqui. Por quê? Porque assim vocês conseguem replicar ele. Vocês conseguem... Ah, mas a minha betoneira não é tão grande assim, eu vou conseguir usar só 2 medidas de cimento. Sem problema. Vai multiplicar todo o resto por 2. E assim por diante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. É isso aí. Isso. Aí, tu pode também fazer, por exemplo, a medida de quanto que eu vou gastar de areia e brita para fazer o concreto de um saco de cimento. Bom, no lugar de 1, eu coloco em peso, tá? 50 quilos de cimento. 3 vezes 5, 15, 150 quilos de areia. 200 quilos de brita. E 25 quilos de água. Então, eu repliquei o traço com base na quantidade de cimento que eu tenho para usar. Tá? Poderia replicar esse traço também com base na quantidade de areia que eu tenho, na quantidade de brita, enfim. Mas tudo com base em um traço que foi previamente estabelecido para nós. E sempre, em alguns casos, tá? Esse traço vai estar assim. Esse mesmo traço, tá? 1:7 para 0,5. E aí pode ser informado para vocês qual que é o teor de argamassa. Pode ser, digamos, 0,53 o teor de argamassa. Que é com base nesse teor de argamassa que eu vou separar esse 7 aqui em 3 e 4. Tá? Que é a quantidade de areia que eu tenho, digamos assim, comparado à quantidade que eu tenho da soma de areia e brita. Isso é o teor de argamassa, que vocês vão calcular logo na sequência, tá? Mas, a princípio, nós vamos fazer os cálculos de relação água-cimento. Alguma dúvida aqui, pessoal?
isso aqui é importantíssimo vocês entender, vocês decorar, enfim, não sei qual que é o, o hábito de vocês, aí eu gostaria que entendessem essa distribuição aqui, que sempre vai ser assim. Em alguns casos, como eu disse, pode ser assim, ó, que eu tenho aqui o somatório da quantidade de agregados, tá? 1 para 7. E às vezes não é informado a quantidade de água, tá? Ainda é só 1 para 7. Mas é bom informar a relação ao agrossimiento que vocês querem, tendo em vista que é tão importante para a resistência, né? Dúvida? Quem está aí? Tchelle, dúvida? Laura? Tudo certo. Ok. Tudo Beleza, certo então. também. Qualquer coisa chama. Vamos lá, então, para sequência. Aqui eu trouxe uma prática, tá? Para a gente informar o que está faltando aqui nesses dados. Eu quero que vocês calculem comigo aí. Se eu tenho, pessoal, uma relação agrossimiento, aliás, um traço, 1 para 2 para 5, e eu estou utilizando uma quantidade de água de 600 quilogramas, tá? Para esse traço. Qual que é a minha relação água-cimento? Vamos lá. O cálculo da relação água-cimento é igual a água sobre o cimento. Se eu tenho 0,6 quilogramas dividido por quanto que eu tenho de cimento nesse traço ali? 1 1 quilograma. quilograma? Qual que vai ser a minha relação água-cimento? 0,6. 0,6, isso aí. E aí isso aqui sem unidade, tá? Porque é adimensional. Eu cortei tanto o quilograma que tinha em cima com o quilograma que eu tinha embaixo, ó. Daí então é adimensional, isso aqui não tem unidade. No segundo caso, quanto que é a minha relação água-cimento? Zero 0,58? 0,58. No terceiro caso, calcule aí e me passem a resposta. Vamos ver se 0,45. 0,45, alguém mais? Mais alguém achou essa resposta? Eu. Beleza. Isso aí, 0,45. Os demais, Aládio, você viu de onde que saiu esses valores, Nathan? Vocês entenderam de onde que saiu o 0,45? O pessoal que não tá falando aí? É a hora de perguntar. William? Sim, professor. Ok. Entendi. Agora aqui eu tenho uma outra ideia de exemplo, né, de exercício. Eu tenho informado a quantidade de cimento, só a quantidade de cimento, meio saco, e eu tenho qual que é a relação de água-cimento que eu devo utilizar para esse traço.
Quanto que eu tenho de água nessa mistura? Meio saco seria 25 quilos. 25 quilos, isso. Então, eu acho que é 14,5 a quantidade de água. Tá, só vou fazer aqui junto aqui no lado pro pessoal que Eu não também entendeu. achei isso. Então, eu tenho uma relação água-cimento que é igual a quantidade de água sobre a quantidade de cimento. No momento que eu tenho a quantidade de cimento e a relação água-cimento, eu quero saber a quantidade de água, eu vou isolar, então, o A, né? Então, eu tenho água-cimento vezes a quantidade de cimento. Então, eu tenho 0,58 vezes 25 quilos, que é igual a 14,5 quilos. Isso aí, meninas. O outro caso, quanto que eu tenho? É a mesma ideia, né? Só que agora eu tenho uma relação água-cimento de 0,35 e eu vou estar multiplicando quanto? Quanto que eu tenho de cimento nesse traço? 1 quilo, eu acho que dá 0,35. Isso aí. 0,35 ou 350 quilos. Tá? Agora, eu tenho outra situação ainda, né? Possível. Eu tenho a relação água-cimento igual a água dividido por cimento, e eu tenho a quantidade de água e a relação água-cimento. Então, o que vai ser isolado agora? A quantidade de cimento. Eu tenho a água dividido pela relação água-cimento. Então, eu terei, para o primeiro caso, a quantidade de água, que é 0,420, dividido por 0,55. Quanto que eu tenho aqui? Deu um número quebrado. Deu 0,76 e um monte de número mais. É, isso aí, 0,76 aproximadamente. Então, eu tenho de cimento, uma quantidade de cimento de 0,76 quilos de cimento. Para esse caso, né? No momento que eu aumento a quantidade de cimento, eu tenho que aumentar proporcional à quantidade de água. Segunda situação, quanto que eu tenho de cimento? Zero vírgula 66. Alguém mais deu esse valor? Pra mim também deu. Pra mim também. Tá, e o outro, então, com 0,5 quilos de água para a relação água-cimento 0,50, quanto que deu? 1 quilo. 1 quilo. Isso aí. Então, pessoal, aqui vocês calcularam as três possibilidades de utilização dessa equação, chamamos assim, de relação água-cimento. Então,
É o tipo de exercício que eu posso passar para vocês com relação a isso, tá aqui. Ou pedindo para vocês qual que é a relação ao cimento, ou pedindo para vocês a quantidade de água, ou pedindo para vocês a quantidade de cimento. Então, tudo através de uma única equação. Alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Equaçãozinha simples, pequena. Aqui eu trouxe para vocês, ó, o teor, que é a próxima análise agora, que é o teor, verificação do teor da argamassa, ó. Aqui eu tenho uma ideia bem clara. Quando eu mexo, por exemplo, aqui, quando eu estou com o cursor, ó, que está sendo mexido o concreto com baixo teor de argamassa, ele fica daquele formato ali, ó. Não fica bem preenchido como aqui embaixo, ó. Vejam que há uma diferença. Eu estou conseguindo identificar, por exemplo, as britas ali, ó, no meio do concreto. Já no caso de baixo, não. Tá? Fica mais uma união maior entre algo mais denso, a mistura, mesmo sendo concreto fluido ainda, eu vejo uma mistura mais, que eu não vejo tanto os grãos de brita, tá? Mais ou menos isso é a ideia da trabalhabilidade, da facilidade de mexer com esse concreto, tá? Aqui, uma outra ideia também, onde eu tenho um teor de argamassa inicial de 50%, tá? Eu ainda vejo alguns buracos aí do concreto. No momento que eu subo um pouco esse teor de argamassa para 52%, eu tenho esse concreto mais denso, digamos assim, né? Mais fechadinho, ó. Que fica bem claro nessa imagem qual que é a diferença entre um e outro, tá? E aí, assim, pessoal, mais uma continha agora para nós fazer, que é calcular, então, esse teor de argamassa, né? Que o que é ele? É a quantidade que eu tenho de areia em uma mistura onde eu tenho uma determinada quantidade de materiais agregados, ou seja, a areia, a soma da própria areia que eu já botei lá em cima, mais a quantidade de brita. Com base nisso, eu vou ter um teor de argamassa, ou seja, a quantidade de areia que eu tenho, tendo em vista que ela é um material com partículas menores, então por isso que quando eu aumento o teor de argamassa, eu vou ter aquele concreto mais fechadinho, mais denso, porque eu tô levando para a mistura materiais com partículas menores, tá? Por isso que o procedimento de cálculo é esse. Eu tenho areia em cima, ou seja, 1 mais areia, que divide por 1 mais M. O que é M? M é a soma de areia, o mais pedra. Pode ser brita ou pode ser aquelas... se a gente estiver falando, por exemplo, em concreto ciclópico, que é aquele utilizado em alicerce, a gente daí é pedra de mão mesmo, né? Pedra maior que brita. Por isso que eu não trouxe ali A mais B, que seria A mais areia mais a brita, né? Mas entendam como no concreto convencional a gente vai trazer como brita, né? Sair da apresentação, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho outra proposição daí de cálculo dessa questão daí, pessoal. Como que eu vou calcular isso? Eu vou ter essa situação aqui, tá? Mas primeiro, para mim calcular ela, eu preciso saber qual que é o M, né? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. M é igual a areia mais a quantidade de pedra que eu tenho. Então, para o primeiro caso, meu M é igual... Quanto que eu tenho de areia nesse caso? O primeiro aqui. 3. 3. Mais, quanto que eu tenho de pedra? 5.
5. Então, meu M é igual a 8, né? Então, quanto que será meu teor de argamassa em percentual nesse caso? Então, eu tenho 1 mais a quantidade de areia, que é igual a 3, né? Dividido por 1 mais a quantidade da do somatório de M, né? Que é os 8 que eu achei lá em cima. Qual que é o meu teor de argamassa aqui, pessoal? Zero vírgula 44? 0,44. O teor de argamassa sempre vai girar em torno de, variando de 0,40 e alguma coisa a 0,60 no máximo, tá? Porque se passar disso, o concreto daí tem pouca pedra, daí ele vai ter pouca resistência, tá? Então tem que ter um certo equilíbrio, digamos assim, tá? O que seria um concreto com um teor bom, um teor ótimo aí de teor de argamassa? Considerando os materiais, isso teria que fazer um estudo daí com vários traços para identificar, porque isso vai variar de acordo com o tamanho das partículas de brita, por exemplo, que se tem em cada região, tá? Pode variar isso. Mas gira em torno de 0,53 a 0,52, tá? Esse teor de argamassa ótimo seria, né? Então esse aqui seria um teor de argamassa que ele tem muita brita comparado com a quantidade de areia, tá? Então teria que, para ter um teor, um concreto mais fechadinho, mais denso um pouco, teria que ter um equilíbrio maior entre esses materiais, tá? Porque 0,44, mesmo sem fazer a concretagem, eu acho que é muito baixo, tá? Segunda situação, pessoal. Qual que é o Professor, meu M? qual que é o teor de argamassa ótimo? Se tu Teor, puder repetir. em linhas gerais, tá? Eu não vi quem perguntou. Carol, em linhas gerais, tá? E isso sem analisar os materiais que tem, por exemplo, aqui em Santa Rosa, é em torno de 0,53, tá? 0,52, por aí, né? Fica nessa faixa. Por que é importante analisar os materiais? Porque eu posso ter o tamanho das partículas de brita, se elas forem muito uniformes, ou se elas forem, por exemplo, mais achatadas, pode variar um pouco esse teor, tá? Mas o normal, digamos assim, é em torno de 0,53, tá? O teor ótimo. Mas para mim te dizer assim, exatamente qual que é o teor ótimo aqui de Santa Rosa, aí nós teríamos que fazer vários traços, tá? Com quantidades diferentes de areia e brita, para determinar com os materiais daqui, os materiais vendidos em Santa Rosa, qual que é o teor ótimo de argamassa. Mas pode ter certeza que não vai variar muito disso, não. Em torno de 0,53. Qual que é o M do meu segundo caso, do meu segundo traço aqui? 7. 7. Aí eu tenho, então, teor de argamassa de 1 mais. Quanto que eu tenho de areia nesse traço? 2. 2. Dividido por 1 mais M, que é 7. Quanto que é o meu teor de argamassa do segundo traço? 0,37. 0,37. Estão baixos os teores de argamassa. Agora vejam, ó. Por óbvio que ia reduzir, porque olha só, se no primeiro traço eu tinha 1 para 3 para 5, e eu tive 0,44,
Nesse segundo traço, eu reduzi a quantidade de areia, tá? E mantive a quantidade de brita. O que aconteceu? Reduziu ainda mais o meu teor de argamassa. Claro que eu não tive areia suficiente para envolver, digamos assim, essa quantidade de brita que eu tinha no traço. Aí, o que vocês me dizem? O que vai acontecer agora? Quando eu tenho um aumento da quantidade de areia e uma diminuição da quantidade de brita. O que pode ocorrer? Vai aumentar o traço. Vai aumentar o teor de argamassa, né? Não o traço. Verdade. O teor de argamassa. Então, quanto que eu tenho de M? 8. 8. Meu teor de argamassa, então, é 1 mais areia. Quanto? 3,5. 3,5 dividido por 1. Meu 1 parece 2. 1 mais M, que é 8. Quanto que eu tenho de teor de argamassa? 0,5. 0,5. Ó, esse já está se aproximando daquele teor ótimo que eu falei para vocês lá. Ó. 0,5 está bem melhor que o 0,44. O outro caso agora, quem já fez? Para Eu mim deu tenho 0,45 o resultado. 0,45? Vamos ver. Eu tenho um MD 10. E eu tenho um teor de argamassa de 1 mais 4 dividido por 1 mais 10. Zero vírgula 45, isso aí. E esse traço de 1 para 2 para 8, o que será que vai acontecer com ele? Vai ficar bem baixo. Exatamente. Quanto que deu o teor de argamassa dele? 27, 0,27. 0,27. Para vocês terem noção, esse teor de argamassa aí, bem próximo disso, é utilizado para fazer aquele concreto permeável. Não sei se vocês já viram alguma imagem dele ou algum vídeo. É um concreto que fizeram que por exemplo, para usar numa calçada ou coisa parecida, ou estacionamento, que não acumula água. A água passa por ele. Daí embaixo tem drenagem, enfim, para a condução dessa água, né? Então, próximo disso é o traço do concreto permeável. Então, ele tem muito pouca areia envolvendo as partículas, as britas, né? Esse aqui, de 1 para 4,5 para 5, será que vai dar alto ou vai dar baixo
o meu teor de argamassa? Deu perto do que tu falou que era ótimo. Deu 0,52. 0,52. Vejam que está muito próximo, ó. É quase o mesmo tanto que eu tenho de brita, eu tenho de areia, tá? Então, por isso que deu aí próximo do teor ótimo, tá? Esse concreto vai estar bem envolvido, digamos assim, as britas vão estar bem envolvidas da quantidade de areia que eu utilizar. O próximo deu quanto? Zero 0,30. 0,33. 30 ou 33? 33. E o outro? Vai dar menor ainda. Zero vírgula 30. Isso aí. Também não é difícil fazer isso aqui, né, pessoal? É razoavelmente tranquilo. O que pode acontecer aqui, por exemplo, é trabalhar essa equação e pedir para vocês passar Aí aqui, vejam, aqui tem uma colocação para fazer para vocês, ó. Quando eu tenho aquele traço que me informa que eu tenho um traço de, vamos supor, deixa eu olhar aqui qual que eu vou usar. 1 para 9,5. Que é aquele caso em que eu somo os dois, lembra que eu falei? O traço vem com o somatório da areia e da brita, tá? E é informado para vocês que vocês têm um teor de argamassa de 0,52. Tá? Vocês vão ter que usar essa equação aqui e essa de baixo também, para saber o quanto que vocês vão utilizar de areia e para saber o quanto que vocês vão utilizar de brita. Tá? O que que vocês vão ter? Vocês vão ter que o teor ótimo de vocês, vão pegar essa equação aqui, tá? É 0,52. E vocês vão ter que 1 mais a areia, que eu não sei quanto que é, divide 1 mais M. Quanto que eu tenho de M nesse caso aqui? 9,5. 9,5. Porque eu disse que é o somatório da areia mais a pedra. Então eu tenho 1 mais A da areia é igual a 0,52 vezes, ou seja, aqui eu vou estar multiplicando esse valor aqui, que vai ser 10,5, né? Aí eu tenho então que a minha areia é igual a quanto que dá 0,52 vezes 10,5? 5,46. 5,46. Aí eu passo 1 para cá, né? Ele vai passar diminuindo. Então, menos 1. Quanto que eu tenho de areia? 4,46. Que é esse traço aqui, né? E arredondando dá 4,5. E aí, para mim saber o quanto que eu tenho de brita, nesse caso, que a princípio eu só tenho a quantidade de areia e a quantidade de massa, né? É só eu pegar aquela outra equação lá em cima
que é M igual a areia mais pedra. E eu tenho a quantidade de areia e tenho a quantidade de massa, de materiais, aliás, que é 9,5 menos a quantidade de areia, arredondando 4,5, igual a quantidade de brita. A quantidade de brita, então, vai ser igual a 5. Entenderam? Conseguiram entender essa última situação aqui? Tiele, Carol. Sim, deu para entender. Ok. É isso aí. Aqui é o caso em que pode vir para vocês o somatório, né? E, na verdade, sim, eu digo para vocês que até é o mais comum, tá? É o mais comum vir já esse 1 para 9,5, 1 para 7, 1 para 8, 1 para 5. E aí a gente vai ter que desmembrar para ver qual que é as proporções dos materiais, né? Dúvida, pessoal? Quem está quietinho aí? Laura, Isabel, Natália, Bianca, Ládio, tudo certo? Sim. Tudo certo. Ok. Tá. Aí aqui eu trouxe a questão do consumo de cimento, tá? E aí esse aqui eu vou deixar para nós pegar na próxima aula, e daí já é um cálculo maiorzinho um pouco, e hoje a gente não conseguiria terminar ele, então acho que fica meio deficitário a gente pegar e começar a analisar isso aqui hoje, tá? Eu vou mandar material para vocês, vou fazer a leitura para semana que vem, porque semana que vem é aula assíncrona, né? E aí na próxima semana a gente entra nesse cálculo aqui, e aí nós vamos definir alguns traços para ser moldado em laboratório. E aí eu vou combinar com o Flavian para a gente moldar. Só um pouquinho. Eu vou combinar com o Flavian para a gente moldar alguns traços que vocês proporem para a gente moldar em laboratório. Claro que vai ser eu e ele, né, que vamos fazer essa moldagem. Infelizmente vocês não a gente não está com aula presencial, né, para fazer esses concretos, senão vocês queriam moldar, enfim, fazer o concreto lá para moldar os corpos de prova, para depois a gente romper para ver qual a resistência que deu. Mas, enfim, é isso. E a semana que vem eu mando material para leitura de vocês para essa aula assíncrona, tá? E talvez mando mais alguns exercícios a respeito disso. Tá bom, pessoal? Com alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail também, tá? Para verificar para não deixar, assim, ó, eu peço para vocês, caso ficou dúvida, peçam o quanto antes, tá? Porque, vejam, aumentou consideravelmente as equações aqui, ó. Então, caso vocês deixem isso para trás, vira uma bola de neve e é difícil depois de buscar. Então, se ficou dúvida, perguntem, não tem problema nenhum, e aí a gente vai tirando essas dúvidas para chegar aqui já bem firme na questão da relação água-cimento, na questão do teor da argamassa, tudo na questão dos traços, para facilitar nessa parte aqui, tá bom? Por hoje seria isso, então, pessoal. Até a próxima semana. Tenha um bom resto de semana aí, tá? Tchau, tchau. Obrigada, professor, igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.